Seja muito bem-vinda, nossa querida ouvinte do podcast Mães e Abraços. Você sabe que o nosso desejo aqui é apoiar você no seu desenvolvimento, na educação dos filhos. Vamos juntas para mais um episódio? Vamos lá! Meu nome é Kaline Falim, eu sou psicóloga. E como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. E hoje eu quero chamar ela para brilhar no palco do Mães e Abraços, se apresentando e compartilhando, né, as suas experiências, o seu conhecimento aqui com a gente. Chega mais, Priscila Rossi, e brilhe no palco do Mães e Abraços. Oi, gente, obrigada pelo convite, que honra, obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão importante. Bom, eu sou a Priscila, eu sou responsável pela página @educação.financeira.infantil. Eu tenho um projeto que é a Escola da Educação Financeira Infantil, onde eu ajudo pais, educadores e profissionais também que querem atuar nessa área a falar sobre educação financeira infantil. Sou formada em psicologia, então eu trago a educação financeira infantil muito sob esse ponto de vista comportamental, né? Porque eu acredito que os hábitos eles podem ser desenvolvidos na infância, mas para isso as crianças precisam da nossa ajuda, e meu objetivo é apoiar os pais nessa educação financeira. Então, hoje a gente vai falar desse tema aqui. Obrigada pelo espaço, cada vez mais a gente está tendo essa conscientização, né, dos pais, do nicho da maternidade, da parentalidade, para falar sobre esse tema com as crianças. A gente falou um pouquinho aqui no backstage, que é um tema que a gente fala muito de prevenção, né, não é uma solução. Então, a gente sabe que demanda muito dos pais trabalharem esse tema, e às vezes sozinha é difícil. Então, eu estou aqui para ajudar. Priscila, que maravilha poder falar com você. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Sim, maravilhoso. Esse tema é um tema tabu. A gente estava aqui conversando sobre isso. Quantas dificuldades nós, enquanto adultos, temos para conversar sobre esse assunto. Mas em relação às crianças, Priscila, quando e como que é o tempo, né? Quando é e como fazer esse processo de educação financeira? Eu costumo dizer que a educação financeira ela começa desde a barriga, né? A maneira como a gente recebe o bebê é um quartinho que foi planejado, é um quartinho que foi endividado para se conseguir. Tudo isso já vai construindo, né, o perfil financeiro daquela família onde essa criança vai estar inserida. Então, desde muito cedo a criança já está tendo contato ali com o dinheiro, né? Mas falando das finanças, dos números mesmo, do dinheiro, a gente começa ali por volta dos 3 ou 4 anos, quando a criança traz para a gente, compra para mim, né? Isso significa uma mensagem para a gente de que a criança entendeu que o dinheiro existe, que o dinheiro é usado para essas trocas, né? Para você conseguir coisas que você quer. Então, nessa fase, a gente já pode começar a expor a criança situações onde o dinheiro está envolvido, para que ela consiga entender essa dinâmica. Mas antes disso, né, quando a gente está falando ali de 1, 2, 3 anos, tem um ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de educação financeira infantil, que é o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Eu acredito que a inteligência emocional ela é ainda muito mais importante do que a inteligência financeira em si, quando a gente fala da nossa vida financeira, né? A gente sabe que mais de 90%, tem uma pesquisa que foi feita em Harvard, que mais de 90% das nossas decisões financeiras, elas são baseadas nas nossas emoções. Então, trabalhar essa inteligência emocional das crianças desde cedo vai ter um impacto gigantesco na vida financeira delas quando elas forem adultos. Então, ali, por volta dos 6 meses, quando a gente já começa a trabalhar a frustração da criança que está com fome, mas que a comida não está pronta, que ela tem que esperar um pouquinho, né? Quando a maneira como a gente acolhe, quando a criança tem uma explosão emocional por causa de uma frustração, uma crise de birra no mercado, tudo isso vai construindo a inteligência emocional que ela vai usar na vida adulta depois para tomar decisões, né? Então, começa muito cedo. A gente tem um pouco de dificuldade, né, de educar financeiramente as crianças, até porque a gente não recebeu essa educação. A gente foi aprendendo, assim, na tentativa e erro, né? Então, a gente ouve muito falar sobre o cofrinho,
né? Como que a gente faz, como que na prática, como que a gente ensina para a criança sobre uma gestão inteligente do dinheiro? E aí eu queria te perguntar, se o cofrinho é uma boa estratégia para ensinar a criança sobre gerenciar o dinheiro, sobre poupar o dinheiro, para ensinar sobre planejamento, para ensinar também sobre realização de sonhos. Eu sou super fã do cofrinho como ferramenta, né? E aí eu vou dividir o cofrinho em duas possibilidades que a gente tem aí com a criança. Primeiro, até ali mais ou menos os 5 anos, a gente trabalha o cofrinho mesmo, é ter um cofrinho para a criança poder guardar o dinheiro, para ela poder manusear o dinheiro. O que é importante, né? Que esse cofrinho, ele tem acesso fácil, então é muito mais vantajoso a gente ter um vidrinho de maionese com tampa para a criança poder acessar, porque nessa fase, ali até os 5 anos, o que a gente está construindo, né? A gente está construindo um entendimento da criança do que é o dinheiro. Então, a gente vai comparar, por exemplo, diferença dos tamanhos das moedas, diferença entre uma moeda e uma nota, para ela ir entendendo e para ela ir construindo esse conhecimento relacionado ao dinheiro, né? Então, nessa fase, a gente pode usar um cofrinho só, né? E não precisa dar um dinheiro regularmente, então pode ser uma moedinha que sobrou da padaria, né? Ou minha filha, por exemplo, quando estava nessa fase, meu pai andava com o bolso cheio de moeda, e sempre quando ele chegava em casa, ela ia lá e pegava as moedinhas do bolso dele para colocar no cofrinho. Então, nessa fase, a gente trabalha o cofrinho especificamente para isso, né? Para construir junto com a criança esse conhecimento do dinheiro. Mas ali por volta dos 6 ou 7 anos, a gente já pode introduzir a mesada, que aí a mesada tem uma outra abordagem, né? A mesada, ela é paga regularmente, a gente começa com semanada, eu recomendo, eu tenho um curso sobre isso, né, que é o Mesada Consciente, na verdade é um método que eu desenvolvi, validado e aprovado, enfim, pelos meus alunos, e também eu tenho um certificado do método. E nesse método, a gente usa 3 cofrinhos. A gente divide esse dinheiro da mesada, que inicialmente é pago por semana, em 3 cofrinhos, que são um cofrinho para gastos, para ela aprender a habilidade de gastar, um cofrinho para ela poupar, para ela aprender a habilidade de poupar, e o outro para doação, para que a gente trabalhe também esse pilar. Vocês leram meu livro, né? No livro eu falo sobre os 4 pilares da educação financeira infantil, que eu acho que é o mais importante a gente saber para começar essa educação financeira. E a mesada, para mim, ela é muito importante e uma ferramenta muito incrível, porque a gente consegue trabalhar esses 4 pilares com uma única ferramenta, né? Mas para isso a gente também precisa usar a ferramenta de uma maneira correta. Então, eu sou fã, desde que seja usado da maneira correta, né? E o que é usar da maneira correta? É a gente entender que a mesada, o cofrinho, eles não são para a criança, eles são para nós, pais, eles são uma ferramenta de educação financeira infantil que nos ajuda a educar financeiramente as crianças. Então, precisa do nosso suporte, né? Não é dar o dinheiro para a criança, porque muita gente entende a mesada assim, né? Dá o dinheiro para a criança, se vira, no próximo mês a gente volta a conversar. Se você gastar tudo, o dinheiro, problema é seu, o que você compra ou deixa de comprar não me interessa, e mês que vem a gente conversa. Então, assim não funciona, né? A gente tem que realmente fazer um acompanhamento durante toda a infância, e você pode usar a mesada, mas precisa da nossa dedicação e do nosso apoio aí. Ô Priscila, eu fiquei pensando nos teus alunos, na realidade, no contexto deles, né? Normalmente são pessoas que já têm uma consciência financeira, ou são pessoas que estão ainda nessa luta para se organizar, para conseguir, digamos, ter mais consciência mesmo, não somente do gasto, mas de toda essa dimensão da vida, né? O dinheiro é uma dimensão da vida. Sim, então, assim, como que é o contexto das pessoas que te procuram? Eu imagino que deve ter um nível de transformação muito grande, porque para a gente ensinar as crianças a ter uma outra relação, né? Uma relação mais saudável com o dinheiro, logicamente a gente precisa vivenciar isso, né? Normalmente são pessoas que têm consciência, mas muitas vezes não conseguem colocar em prática, tá? Muitas vezes a pessoa está ali ainda aprendendo. Eu costumo dizer que o curso, né, a educação financeira infantil, trabalhar isso com a criança,
também traz vantagens para o adulto, porque para ensinar a gente precisa aprender, e isso é importante para a criança, inclusive, né? Ver a gente cuidando da nossa vida financeira, ver a gente ali fazendo o controle das contas, ver a gente discutindo com o nosso parceiro, com a nossa parceira, sobre uma compra que a gente vai fazer, sobre uma troca de um eletrodoméstico, tudo isso vai construindo a nossa relação com o dinheiro e a da criança também. A grande maioria dos meus alunos são pais que passaram por dificuldade financeira, né, que não tiveram uma educação financeira adequada quando criança e que não querem que as crianças passem pelo mesmo que eles passaram. Então, a consciência, ela vem daí. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, mas eu não sei como fazer isso. E aí eles acabam buscando a minha ajuda ali. E tem profissionais também, né? Educadores, professores, profissionais de sala de aula que querem levar esse tema também para a sala de aula. Infelizmente, ainda é um assunto, um tema elitizado, né? Porque as pessoas acham que educação financeira é só para quem tem dinheiro, né? Para quem realmente consegue pagar a mesada, mas a mesada é só uma das ferramentas, existem outras alternativas, e o dinheiro ele faz parte da vida de todo mundo. Então, todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de informação. Essa é a minha jornada, na verdade, a minha luta, assim, minha missão, é democratizar esse conhecimento realmente, né? Levar para o maior número de famílias possíveis, para que elas entendam que muito ou pouco dinheiro a gente tem que saber administrar e tem que ter uma boa relação com esse dinheiro, né? Priscila, eu queria que você falasse, assim, quanto que a gente dá por semana ou por mês, e hoje, que a criança é muito visual, né? Mas hoje a gente tem o Pix, a gente tem transferência bancária, a gente tem cartão, acaba que a gente não tem ali o dinheiro físico, né, para dar para a criança. Então, como que a gente faz nesse sentido? Que a criança é concreta, é literal, ela é visual, e muitas vezes ela precisa disso, né, de visualizar o dinheiro, né, e como que a gente faz? E quanto que a gente separa por semana ou por mês para dar para a criança? Uhum. Não tem um valor fixo, tá? Quando a gente ouve aí no mercado, né, no nicho, as pessoas falam em R$ 1 por idade da criança por semana. Então, uma criança de 5 anos receberia R$ 5 por semana. Só que a gente tem inflação, né? Hoje em dia a gente sabe que R$ 5 não dá para comprar muita coisa. Então, é só uma referência. No curso, eu ajudo, né, na verdade, os pais a construírem o valor que ele vai pagar para a criança, mas basicamente, o que a gente tem que levar em consideração? O que a criança vai comprar com esse dinheiro, né, para que ela vai usar? Então, assim, se a criança for comprar só o sorvete do final de semana, é um valor. Se a criança for comprar o presente de aniversário dos amigos, se é uma criança mais velha que vai no cinema, isso aí já muda um pouco o valor. Então, a gente tem que calcular ali de acordo com as responsabilidades que a criança vai ter com aquele dinheiro, né? A gente falou agora há pouco sobre o cofrinho. Eu sei da dificuldade de ter o dinheiro físico em casa, né? Mas eu sempre recomendo que pelo menos a gente comece com um cofrinho ali, ou se já começar com a mesada, e pelo menos uns 6 meses a criança tenha contato com o dinheiro mesmo, para ela aprender essas diferenças, sabe? De tamanho, de quantas moedas equivalem a uma nota, né? Da diferença entre notas e moedas, porque para a construção do conhecimento da criança é importante, né? A gente só entende o que é uma cadeira se a gente vê uma cadeira, se a gente sentar em uma cadeira, é assim que a criança constrói o conhecimento dela, né? E com dinheiro é a mesma coisa. Em algum momento, o dinheiro físico ele vai deixar de existir. Eu tenho certeza que isso vai acontecer em breve. Mas enquanto a gente ainda tem acesso, mesmo que limitado ao dinheiro, eu sempre recomendo que, pelo menos ali por uns 6 meses, a criança tenha esse acesso. Depois a gente pode passar por um cartão, enfim, mas ir mostrando, trazendo essa experiência para o concreto, né? Então, mostrar ali na conta do banco, né? Guarda o papelzinho do débito que você fez e mostra para a criança, ó, tá vendo esse valor aqui, ó? Debitou aqui da minha conta. Quanto mais concreto a gente conseguir trazer isso para a criança, melhor. Existem alguns apps hoje em dia que tornam
dinâmica com dinheiro mais gamificada, né? Então, a criança consegue colocar uma meta e ir alcançando a meta ali, crescendo dentro do aplicativo. Eu uso aqui com as crianças na Austrália um aplicativo para isso, por exemplo. No Brasil tem alguns, eu tenho um relacionamento muito próximo com a PolePay, que tem esse objetivo também. Então, buscar ferramentas para que torne esse aprendizado o mais concreto possível para a criança, né? Mesmo que tenha que ser online. Então, essa é a minha recomendação aí. Quais os cuidados, Priscila, que os pais precisam ter em relação ao nível de transparência mesmo, né? É importante que as crianças vejam a gente discutindo sobre como comprar, o que comprar, quando comprar, né? Todo esse gerenciamento dos recursos, até onde é saudável, porque tem também essa questão da segurança, né? Dependendo do contexto, do quanto isso pode afetar o nível de segurança das crianças. Tem o caso, né, da Ana Hickman, que explodiu agora, né? Que o motivo da discussão do marido com a esposa foi no momento em que a esposa, a Ana Hickman, estava conversando com o filho, eu não sei que idade que ele tem, se é 10 anos, acho que é 10 anos, né? E ela estava informando para ele que o estilo de vida da família ia mudar, que talvez eles teriam que mudar de casa por causa de uma dívida e tal. Então, esse foi assim, o estupim, né, para a briga, para o conflito verbal e até físico, né, entre eles. Eu não faço ideia, sabe, de como fazer isso também, assim, se é certo a gente comunicar isso para a criança e de como comunicar, de forma assim, que a criança vai entender e, como a Deise falou, né, não gerar uma certa insegurança para a criança. É justamente aí que mora o limite, né? A gente tem que trazer a informação para a criança de uma maneira que a gente se responsabilize pelo que está acontecendo e de uma maneira que a gente traga segurança para a criança. Então, por exemplo, perdi o emprego, né? Existem duas maneiras de se comunicar isso para a criança. Perdi o emprego, não sei o que a gente vai fazer da vida. Pode desligar a televisão, pode desligar a energia. Banho agora só de 5 minutos, porque eu não sei o que vai acontecer com a gente. Ou, né, a gente pode trazer de uma maneira mais acolhedora e se responsabilizando pela situação, como deve ser, né, na vida adulta, tomando conta de como resolver esse problema. Então, falar, olha, o papai, a mamãe perdeu o emprego, não está mais trabalhando no lugar que a gente estava, eu já estou procurando outro emprego e envolver a criança no sentido de, a gente vai precisar fazer algumas economias aqui em casa. Você acha que você consegue me ajudar? O que você acha que a gente pode economizar? Ao invés de impor, né? De repente, se a criança não conseguir chegar numa conclusão, trazer ideias, né? Olha, a gente pede delivery 2 vezes por semana. Você acha que a gente podia cozinhar em casa? Você me ajudaria a cozinhar para a gente diminuir esses gastos com delivery? De repente, compartilhar isso com a criança também, né? Ó, quando a gente pede um macarrão no delivery, a gente paga R$50. Quando a gente faz em casa, a gente gasta 20. Então, a gente já está economizando R$30 aí. E assim, é importante falar também que o delivery, às vezes a gente acaba comprando, né? A gente não precisa só economizar, mas nessa situação em específico, a gente vai optar por fazer em casa porque a gente está economizando dinheiro, né? O que eu estou querendo dizer é assim, a gente não precisa se culpar também por estar comprando delivery, né? Algumas vezes, se a gente tem essa possibilidade. Mas nesse caso, né, de uma perda de um emprego e tal, a gente pode trazer dessa maneira para a criança. Eu não sei como que a Ana trouxe isso para o filho dela. O que eu sei que ela é muito engajada em educação financeira infantil, eu já vi matérias dela sobre ela dar mesada para o Alezinho, né? Eu tenho algumas pessoas que conhecem ela, então eu sei que ela faz esse trabalho. Então, eu imagino que tenha sido uma conversa nesse sentido, né? Até porque na entrevista ela falou que algumas coisas iam mudar, que ela estava preparando ele para isso. Então, eu acredito que tenha sido desse lugar realmente do cuidado, né? De trazer de uma maneira leve, de uma maneira de que a situação já está sendo resolvida.
Existe essa diferença, né, da gente trazer, colocando o peso nas costas da criança. Eu tenho muito depoimento na página de alunos, de adultos, que quando criança ouviram esse tipo de coisa, né, tipo, você só me dá gasto, né, não sei o que eu vou fazer porque esse mês a gente está sem dinheiro, e isso afetou diretamente a vida dessas crianças quando adultos, né? Eu tenho um caso que eu sempre compartilho de uma aluna que compartilhou comigo que o pai dela era caminhoneiro, então ele viajava durante o mês inteiro, e ele dava uma mesada para ela e deixava um dinheiro para a mãe para passar o mês. E sempre quando estava chegando o final do mês, a mãe começava a reclamar. Não sei se o dinheiro vai dar, não sei quando seu pai vai chegar. E ela, ouvindo isso, ela começou a ficar com medo. E ela não conseguia gastar o dinheiro da mesada dela, porque ela se sentia responsável. Se caso o pai não voltasse, poderia usar aquele dinheiro na casa, né? Porque a mãe estava sofrendo e tal. Então, isso tem um impacto muito grande, né, na vida das crianças. Então, o comunicar, ele é importante. Mas mais importante do que comunicar é como fazer essa comunicação para a criança. No teu livro, é interessante a maneira como você fala sobre a importância dos pais deixarem muito explícito a maneira como eles ganham dinheiro, porque às vezes os filhos não fazem ideia de como que o dinheiro chega, não sabe o que o pai faz, o que a mãe faz. Eu achei muito valiosa assim, a maneira como você traz as situações do dia a dia, porque não é difícil, né? De fato, a gente precisa buscar conhecimento, se colocar nesse caminho de aprender e usar a vida para ensinar, que é isso que acontece mesmo. Em relação, assim, a como a criança ganha, né? Eu sei que tem algumas, dependendo da idade da criança, já tem algumas que são empreendedoras, Danilo conhece, meu marido conhece crianças que fazem coisas e vendem na escola, são super desenroladas, que vêm de famílias que são empreendedoras também e fazem esse tipo de coisa. Mas, assim, como que você enxerga essa coisa de monetizar as tarefas domésticas ou como incentivá-los a ganhar? Esse é o calcanhar de Aquiles da educação financeira infantil. É a dúvida que todo mundo tem. E porque a gente veio de uma criação tradicional, né? A gente entende que a criança precisa aprender que o dinheiro não cai do céu. Ela precisa trabalhar para isso. E por ter essa ideia, muita gente acaba cometendo o erro de tratar a criança como um empregado, né? Eu sou empregador e você é um empregado, você me presta um serviço e eu te pago. E justamente por isso que eu trouxe esse tema no livro, falando do nosso trabalho, né? A criança pode sim aprender que é através do trabalho que a gente recebe o dinheiro, a gente pode levar a criança para trabalhar com a gente pode compartilhar situações do nosso dia a dia do trabalho, mas isso não significa que a gente precisa colocar a criança para trabalhar, né? Então, assim, o remunerar as tarefas domésticas tem muito mais prejuízo do que ganhos. Significa que a criança não vai ajudar em casa? Não. Significa que a criança precisa entender que ela é parte da família, que ela tem um papel naquela família, que o papel dela é importante e que a colaboração dela é importante, né? Então, ela vai, sim, dentro da idade que ela está, ajudar a arrumar a cama, tirar a louça da mesa, colocar a louça na pia, lavar a louça, colocar a roupa no cesto, mas sem ser remunerado por isso. Quando a gente remunera as crianças por tarefas domésticas, a gente está trazendo vários problemas para o futuro, né? Nosso e da criança. O primeiro, a criança passa a achar que ela só tem que fazer as coisas se ela ganhar algo em troca, né? Então acaba se tornando uma criança que busca esse benefício em tudo o que ela vai fazer, né? Aí você pede um copo d'água, eu costumo falar, né? Você pede um copo d'água e a criança fala, o que eu ganho com isso? E aí a gente fica meio perdida ali, não sabe de onde veio. A gente está tirando da criança essa oportunidade de buscar essa automotivação, né? Eu vou ajudar, vou colaborar em casa, porque eu me sinto bem ajudando, me sinto bem colaborando, eu sou importante nessa família, eu tenho um papel aqui. A gente vive numa pequena sociedade, né? O primeiro contato da criança com a sociedade é numa família. Então, assim, eu tenho um papel nessa sociedade e algumas vezes esse papel não é remunerado, né? A gente tira a oportunidade dela de buscar essa motivação interna e passa a colocar essa motivação externamente no dinheiro, né?
E isso também tem um prejuízo na autoestima da criança, porque a gente está mandando uma mensagem para ela de que eu não confio em você, não acho que você é capaz de tirar uma boa nota, não acho que você é capaz de arrumar sua própria cama, de ler um livro, que também é muito comum remunerar por isso, né? Então, eu vou te pagar para que você faça isso, né? Aí a criança fala, nossa, eu realmente não sou capaz se eu não tiver essa motivação. Então, eu não sou a favor da remuneração de tarefas domésticas, né? Quando a gente fala da criança ganhar dinheiro, entender como que se ganha dinheiro, existem outras alternativas, né? Como eu já falei, trazer a criança para o seu trabalho, mostrar o que você faz. A gente está aqui trabalhando, né? Eu compartilho com os meus filhos, por exemplo, quando eu estou aqui, o que eu estou fazendo, por que eu faço o que eu faço, como que eu ajudo as pessoas através do meu trabalho. E existem as crianças que são empreendedoras mesmo, né? Que vão querer sair para vender, que vão querer, enfim, montar a barraquinha de suco na porta de casa para vender. E vão ter as crianças que não querem fazer isso, né? Mas o comportamento empreendedor, ele pode ser incentivado, né? Você incentivar a criança a ser criativa, a resolver problemas, tudo isso vai ajudar essa criança a, no futuro, encontrar maneiras de ganhar dinheiro para sustentar, né? Então, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que ter em mente, né? Compartilhar com vocês, recentemente eu fiz um post, eu não sei se vocês viram lá no meu perfil, mas que o pai, é um post bem antigo esse, que o pai fala para a filha assim, ó, Catarina, o nome da menina, Catarina, preciso que você lave a louça e arrume a sua cama, por isso eu mudei a senha do Wi-Fi e só vou te dar a senha depois que você fizer essas atividades de casa, né? Eu vou mudar diariamente. E eu compartilhei, escrevi na legenda, explicando tudo que eu estou explicando para vocês, mas esse post viralizou, assim, já chegou mais de 1.000 pessoas no meu perfil na última semana, e todo mundo achando o máximo, achando incrível o que o pai tinha feito. Ninguém se deu o trabalho de ler a legenda, porque as pessoas estão acostumadas com isso, né? A educação tradicional, a punição, é muito mais fácil, a gente consegue o retorno mais rápido. Se eu pagar para minha filha arrumar a cama, ela arruma, ela vai arrumar, porque ela quer o dinheiro, ela quer comprar as coisas, mas no longo prazo, o que ela está aprendendo com isso, né? Então, é um trabalho de formiguinha ainda que a gente tem de conscientizar os pais de que esse não é o melhor caminho e de que existem alternativas, né? Priscila, eu vou fazer uma pergunta que meu marido fez, tá? Ele pediu para eu te fazer essa pergunta, que essa é a dúvida dele. Eu concordo plenamente com você. Eu também sou contra a remuneração por tarefas domésticas, porque a gente precisa ensinar para a criança, né? Que se ela é moradora daquela casa, né? E por isso ela precisa colaborar, assim como todos os outros. Né? Mas ele pergunta no sentido assim, de serviços que já são terceirizados pela família. E aí, quando a criança ela fica maior, ela tem um sonho, por exemplo, de comprar tal coisa, tal game. E aí o pai fala assim: olha, filho, eu pago os R$ 30 para lavar o carro toda semana. Então, se você quiser lavar o carro e ganhar esses R$ 30 que eu pago para fulana lavar, né? A gente pode fazer esse acordo. O que você acha? Porque aí você vai ganhar. Sim. O que você fala? Fala aí com a gente. Não, eu até ia colocar um adendo depois para falar sobre isso. Eu super concordo com isso, né? Quando eu falei que tem outras alternativas, além da criança nos ver trabalhando, depois de uma certa idade, é possível que a criança faça algumas atividades que a gente remunera para terceiro, né? Se eu vou pagar para dar banho no pet e minha criança se propõe a fazer isso, não tem problema nenhum. É uma maneira dela trabalhar e de receber esse dinheiro. Mas são situações pontuais que a gente pagaria para terceiro, né? Se amanhã a criança não quiser mais dar banho no pet, tudo bem, a gente leva no veterinário, né? No pet shop. Mas, por exemplo, lavar louça. Não existe não querer. Se a gente não quiser lavar louça, a gente tem que lavar do mesmo jeito, né? Existem atividades da rotina, que são essas tarefas domésticas, que é para o bem comum, né? Que é para a casa ficar em ordem, é para a casa ficar limpa, para o ambiente ficar habitável. Então, nessas situações, eu não sou a favor de remunerar. Falando das tarefas que a gente pagaria para terceiros,
é importante que também seja acordado com a criança como que aquilo vai ser feito, né? Então, assim, como que você deve limpar o carro, né? Porque muitas vezes os pais pegam, tem 2 pontos aí, os pais pegam essa atividade e dão um valor simbólico. Ah, você limpa o carro, limpa de qualquer jeito, né? E eu te dou cinco reais aí. Eu pago 100 no Lava Jato, lá no Lava Jato, mas para você eu vou dar 5 reais. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de ensinar a criança também a fazer um trabalho bem feito. E é uma oportunidade que a gente tem de ensinar a criança o que é respeito ao trabalho do próximo. Então, você vai trabalhar, você vai fazer direitinho e eu vou te pagar o que você merece. Também é uma oportunidade da gente ensinar para a criança que pessoas que têm mais habilidades, muitas vezes recebem mais do que pessoas que têm menos. Então, você está começando, eu não preciso te pagar 100 reais, que é o que eu pago no Lava Rápido, que é um trabalho mais minucioso. Mas eu também não preciso te pagar 5 só porque você é criança e está fazendo esse trabalho. Então, entrar num acordo ali de que esse trabalho seja bem feito e de que ele vai pagar o valor que vale, né, aquele trabalho, também ensina muito para a criança, né? O respeito aos profissionais, o respeito ao tempo da criança, né? O ensinar a fazer um trabalho bem feito. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Ô Priscila, você falou com a gente estava aqui conversando um pouquinho, né, antes da gravação, você disse que já morou nos Estados Unidos, agora você está morando na Austrália, e essa pergunta não quer calar aqui no meu coração. Porque a gente sabe que o Brasil é um país onde há uma cultura muito grande de escassez, né? Uhum. E como que é a tua experiência fora do Brasil? Culturalmente, no cotidiano das relações, na maneira como as pessoas lidam com o trabalho, na maneira como as pessoas lidam com as diferentes funções. Porque, assim, tem a escassez que é real, das desigualdades sociais, da pobreza, da miséria, mas tem a escassez que tipo assim, tem famílias que já saíram da escassez, são famílias que se desenvolveram, que cresceram, mas a escassez continua dentro delas, né? E aí talvez até esse ponto você toque quando o assunto é doar, quando Sim. o assunto é compartilhar, né? Mas traz um pouquinho para a gente dessa tua experiência e de como que culturalmente vocês sentem isso. Bom, falando de educação financeira infantil, começando por aí, é tudo igual em todo lugar, tá? As pessoas ainda estão acordando para esse tema, tanto aqui na Austrália quanto nos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos há 10 anos, há uns 12 anos atrás, faz um tempo, então não estava tão inserida nesse ambiente, mas assim, não é tão diferente do Brasil, não, no resto do mundo, tá? Agora, falando de relacionamento com dinheiro, é bem diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um país extremamente consumista. A gente no Brasil tem muita similaridade, né, com a cultura americana, a gente traz muita coisa da cultura americana. Então, é um país consumista, né? Mas o que eu percebia é que esse consumismo, ele é assim, existe tudo em todo lugar. Então, se você quer comprar um amaciante, você vai na farmácia, você consegue encontrar. Então, as pessoas não têm muito essa dificuldade de comprar, está sempre disponível, né? Então, as pessoas vão lá e compram, em qualquer lugar, o que elas quiserem. Aqui na Austrália, e eu senti muito quando eu vim para cá, isso é completamente diferente. Completamente diferente. As pessoas aqui não são consumistas, a Austrália é uma ilha, né? Então, tudo para chegar aqui leva tempo e é caro. Então, aqui tem, 4 tipos de sabão em pó. Nos Estados Unidos, você tem 20, 30, 40. Aqui, não. Aqui são 4 opções. Você vai no mercado, é uma marca do mercado, um Omo, um Tide, e é isso. Não tem muitas alternativas. Então, as pessoas aqui são muito acostumadas com isso, né? As coisas são caras aqui, extremamente caras. Porque, de novo, a gente está longe de tudo, né? Então, as pessoas se acostumaram com o básico, né? A prestação de serviço aqui é extremamente cara. Para vocês terem uma ideia, assim, de valores, quando a gente chegou aqui, o Theo ainda não estava na escola, né? Na escola pública, então a gente tinha que pagar.
a média do daycare, da creche, né, é de 120 a 130 dólares por dia, né? O dólar aqui está em torno de 3, 4 reais, então façam as contas. Então, assim, é uma outra realidade, né? Aqui as mães muitas vezes trabalham meio período, têm filhos muito próximos um dos outros, porque acaba parando de trabalhar durante um período para poder cuidar das crianças, porque a escola é muito cara. Então, tem essas particularidades. Mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar também dessa mentalidade de escassez é que acho que no Brasil isso acontece bastante também. E aqui na Austrália a gente também tem muita influência, né, da Europa e tudo mais. E a gente veio de avós, bisavós aí que passaram por guerra, né? Então acaba que essa mentalidade de escassez também vem muito disso, né? De não ter tido acesso, os nossos avós não tinham acesso quando eram pequenos, né? E transferiram isso para os nossos pais, que é o poder, né, dessa transferência de crenças. A gente faz sem nem mesmo saber por que a gente está fazendo. Hoje em dia, a gente não precisa mais estocar comida, por exemplo, mas é algo muito comum em muitas famílias, né? Os meus pais, por exemplo, eles fazem compra do mês, né? Hoje em dia não mais, mas quando eu era criança, tinha muito disso. Você ia no mercado, fazia compra por mês, ficava guardado ali na despensa, né? Por quê? Porque na época de guerra, pós-guerra ali, era assim que funcionava. Época do Brasil, de hiperinflação, que de manhã as coisas eram um preço, de noite era outro, no outro dia era outro preço. As pessoas estocavam comida. E isso vai fazendo parte do inconsciente coletivo ali da população, né? E a gente vai passando essas crenças sem nem mesmo se questionar o porquê. Então, eu acho que muito dessas crenças, né, que a gente tem de escassez e tudo mais, vem disso, né? Porque que é importante o autoconhecimento, a gente entender quais são as nossas crenças, quais são os padrões de comportamento, como é o nosso relacionamento com o dinheiro. Por isso que eu digo, né, que quando a gente ensina a criança, a gente tem que aprender também. Porque isso vai fazer com que a gente desperte para essas crenças e que a gente não compartilhe isso com as nossas crianças, né? Que a gente opte por compartilhar crenças mais saudáveis, hábitos mais saudáveis, para que eles tenham uma outra relação com o dinheiro, né? Então, acho que tem tudo isso envolvido, sabe? Eu posso ficar horas aqui falando disso, tá, gente? Mas eu acho que é muito disso, assim, sabe? De como a gente aprendeu e de como a gente passa isso para as crianças também. Ô, Priscila, e como isso assim, impacta, né, a longo prazo, a vida adulta. O meu esposo, quando a gente casou, a gente teve muitos conflitos relacionados à questão do dinheiro, sabe? Hoje não é mais assim, né? Também, né? São 15 anos de casados, mas ele conseguiu amadurecer, ele estudou, sabe? Tomou consciência, né, dessa relação que ele tinha com o dinheiro e foi mudando ao longo do tempo, né? E hoje a gente já nem tem mais esses conflitos. E ele tem, assim, claramente a ideia, né, de que isso foi construído, essas crenças, e esse sofrimento, né, essa relação sofrida com o dinheiro teve a ver com a infância e a adolescência. Então, ele fala assim, olha, quando eu era criança, quando eu era adolescente, e eu recorria à minha mãe para pedir um dinheiro, ou ia ao meu pai para pedir dinheiro, era sempre não. Eles nem sequer justificavam, assim, olha, filha, eu não vou te dar porque nesse momento eu não posso, olha, filha, eu não vou te dar porque disse. Não, era simplesmente cara fechada e não, né? E ele vendo que os pais negavam, não por uma questão, assim, de falta de recursos, né? Porque tinha recurso, tinha como dar, mas não dava. E aí ele foi construindo essa relação. Quando ele teve essa independência financeira, ele tinha essa dificuldade de desfrutar do trabalho dele, do dinheiro que ele ganhava. Então, na cabeça dele era assim, eu não posso usufruir desse dinheiro, eu preciso poupar, eu preciso acumular, porque eu não quero que falte. E aí ele tinha uma preocupação muito grande com o futuro, com esse medo de não ter o dinheiro.
E aí ele vivia nessa coisa de não usufruir dessas condições, né? E aí, quando ele teve a independência financeira dele, ele tinha essa relação sofrida de não poder usufruir do trabalho, do dinheiro que ele ganhava, né? Com medo de que faltasse futuramente. Então, ele sempre pensava em acumular, acumular e acumular. Ele não se permitia usufruir, né? Hoje, ele já tem uma relação super saudável, né? Com as finanças, com o dinheiro, né? E ele tem um interesse muito grande em ensinar isso para o Tomás. Então, eu queria que você falasse dessa importância, né, da gente ensinar a educação financeira para os filhos, né, pensando em longo prazo. Como que isso pode impactar, né, na vida futura, na vida adulta, né, do teu filho, e de como a qualidade dessa relação com o dinheiro, né? Vai ser uma relação sofrida, né, de escassez, de medo, de insegurança, né? Ou vai ser uma relação saudável com o dinheiro? Uhum. Eu acho que vou até aproveitar para falar de um outro tema que você trouxe aí, né? Que é os relacionamentos, né? Existe uma pesquisa que acho que foi feita nos Estados Unidos, que, se eu não me engane, o maior, ou é o primeiro, ou é o segundo maior caso de divórcio por problemas financeiros. Quando a gente casa, né, a gente não conversa sobre dinheiro, porque a gente entende que isso é tabu. Os problemas, eles começam a aparecer depois, né? Como você contou aí da sua história, eu e meu marido, a gente também teve criações diferentes relacionadas ao dinheiro, né? Então, a gente também teve conflitos, né? Da maneira que a gente achava que as coisas deveriam seguir, mas isso não era tão conversado antes de casar. Eu assim, tive a sorte dos meus pais falarem sobre esse tema comigo do jeito deles, né, com alguns limites ali, mas eles falavam, então eu estava mais consciente, digamos assim. Então, eu tinha menos dificuldade de falar sobre esse tema, mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? E aí depois vem os filhos, e aí são duas personalidades diferentes, né? E a criança, ninguém fala de dinheiro com a criança, né? Então, às vezes é um que gasta demais, outro que tem medo de gastar, os conflitos começam a acontecer, a criança está no meio daquilo, e a criança constrói essa relação com o dinheiro baseado na relação que ela vê em casa. Então, se o dinheiro é motivo de briga, né? Eu que não vou querer dinheiro para mim, né? Então, por mais que você ganhe muito dinheiro, o dinheiro, ele está associado a episódios ruins da sua vida, né? A coisas que você quer esquecer. Então, obviamente, você não vai querer ter contato com dinheiro, né? Se faltou alguma coisa na sua infância e estava relacionado com dinheiro, faltou comida, né? O que você vai fazer? Ou você vai poupar muito dinheiro, ou você pode ir pelo outro caminho, de comprar de tudo, querer comer de tudo, para suprir essa necessidade que você teve na sua infância, né? Então, e essas coisas, elas acabam acontecendo muitas vezes inconscientemente, né? Porque ninguém fala sobre esse tema. Eu costumo dizer que não existe quem não tenha sido educado financeiramente. A gente foi educado. A diferença é como, né? Foi da maneira correta ou foi da maneira errada? Porque o dinheiro, ele está no nosso dia a dia, de todo mundo. Somos, a maioria de nós, do mundo, né, está inserido numa sociedade que consome, né? Nós consumimos a água que a gente bebe, a casa que a gente mora, o carro que a gente anda, o transporte. A diferença está em aprender a consumir de maneira consciente ou não, em ser consumista ou consumir de maneira consciente, né? Ou ter medo de consumir. Então, essa relação com o dinheiro, ela é construída a partir das nossas relações familiares, das nossas relações com pais, com os nossos pais, e é isso que a gente vai passar para a criança. Então, assim, já falei aqui no começo, né? A gente, quando fala de educação financeira infantil, a gente está falando de prevenção, né? A gente está falando de evitar problemas futuros. Para isso, a gente precisa se conscientizar dos nossos problemas, precisa realmente sentar e olhar para a nossa vida financeira, para a nossa relação com o dinheiro, né? Como seu marido fez, né?
como que o que eu aprendi sobre dinheiro? O que hoje faz sentido do que eu aprendi lá atrás e o que não faz, né? Vou dar um exemplo, assim, de coisas que eu já ouvi quando eu era criança. Quem trabalha, e isso nem foi dos meus pais, mas é uma frase que eu repeti durante muito tempo. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, o que eu sempre achei, né? Tipo, sou assalariada, cabeça de assalariado, meu salário é aquele ali, pronto, e acabou. Eu não tinha esse perfil de empreendedor, né? De querer empreender. Quando eu comecei todos os meus negócios, eu tive muita dificuldade, porque eu entendi aquilo como hobby, eu não entendi aquilo como empresa, né? Eu fui aprender isso agora, depois de ter passado por 3 linhas de negócios aí, agora que eu estou enxergando como empresa. Então, tudo isso tem impacto na vida das crianças, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa vida financeira, entender o que funciona, o que não funciona, o que a gente quer transmitir para os nossos filhos e fazer esse movimento. O que a gente falou, né? Se colocar em movimento de aprender, e eu acho que uma palavra muito importante na educação financeira infantil é intencionalidade. O dinheiro está aí no nosso dia a dia, ele faz parte da nossa vida, as crianças estão aprendendo sobre ele. Se não for com a gente, vai ser por outras fontes, vai ser através do YouTube, da novela, dos amigos da escola, das pessoas que ela tem contato na rua, que às vezes pode trazer uma informação muito prejudicial para essa criança, né? Não é o que a gente quer ensinar, ou pode ser através da gente. Para que seja através da gente, tem que ter essa intencionalidade. A gente tem que querer ensinar a criança, a gente tem que olhar para o dia a dia, né? O que nessa situação aqui eu estou ensinando para o meu filho, né? Fui no mercado, o que aqui no mercado meu filho está aprendendo sobre dinheiro? Vou trocar de carro, o que meu filho está aprendendo sobre dinheiro? E aproveitar essas oportunidades. Aproveitar o dia a dia, está aí, as situações acontecem e a criança está aprendendo, a gente querendo ou não. O que não faltam são situações do cotidiano para a gente Não pensar e ensinar sobre a relação, né, sobre o dinheiro em si. Priscila, minha linda, que mensagem final você quer deixar para as nossas ouvintes depois dessa conversa maravilhosa? E aí também eu quero te convidar a deixar seu contato, onde que as pessoas te acham. Você falou já no começo, né? Mas acho que é bom repetir. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de falar desse tema. Vocês viram que eu falo bastante, né? Quando o assunto é educação financeira infantil, porque eu gosto, é um tema que eu amo. Eu tenho uma frase que é uma frase minha que eu uso em todos os meus materiais, enfim, eu acho que eu gostaria de compartilhar com as mães aqui. Que a educação financeira infantil é mudar o futuro cuidando do presente. Então, a gente precisa fazer esse movimento agora. A infância ela é curta, mas o que acontece na infância não fica na infância, né? A gente leva para a nossa vida adulta. Então, a maneira como a gente conduz essa relação dos nossos filhos com o dinheiro vai ter impacto direto nos adultos que eles vão se tornar, na família que eles vão construir, na vida saudável ou não financeira que eles vão ter. Então, contem comigo para esse movimento. Vocês conseguem me achar no Instagram, é a minha rede mais forte hoje, que é o educação.financeira.infantil. Eu compartilho as minhas experiências, compartilho posts todo dia falando sobre esse tema. Então, eu sempre busco trazer conteúdos sob um outro ponto de vista, sob um prisma que as pessoas não costumam pensar, sobre com esse olhar da psicologia, da educação respeitosa, da educação consciente. Então, lá vocês podem encontrar muito, muito material. Lá vocês têm acesso à escola da educação financeira infantil, que é onde estão todos os meus cursos. Então, no link da bio lá, vocês têm acesso ao Potencialize, que é a minha primeira capacitação em educação financeira infantil aprovada pelo MEC. Então, eu tenho um curso completo para ajudar pais e profissionais, que é aprovado pelo MEC, a falarem sobre esse tema com as crianças. Tem um curso para quem quer começar com a mesada, não sabe por onde começar, quer começar com a mesada, uma ferramenta só para ensinar conceitos, que é a Mesada Consciente. Eu tenho um livro que vocês conhecem, que eu sou coautora, e também tem um livro infantil, que foi minha filha que escreveu. Eu sou coautora, mas só porque eu sou enxerida. Na verdade, ela ditou em inglês, né? Eu falei que eu queria escrever um livro infantil e tal. Daí ela falou, ai, mamãe, eu tenho uma ideia. Aí catou o celular e começou a gravar lá.
E isso virou um livro que chama Os Três Cofrinhos e o Lobo. Foi escrito por uma criança, então nada melhor que isso para falar sobre esse tema, né, para abordar esse tema. E estou lá nas minhas redes, assim, sempre tentando ajudar os pais profissionais. Eu tenho uma mentoria para quem quer, né, fazer parte dessa mudança, dessa revolução que a gente está construindo no mercado da educação financeira infantil. Quem quer atuar nesse nicho também, ajuda profissionais a construírem sua carreira nesse nicho, porque tem muito espaço para a gente crescer ainda. Obrigada pelo espaço aqui em falar sobre esse tema, e contem comigo para o que vocês precisarem aí. Priscila, muito obrigada. Estamos muito felizes, né, de ter você aqui. É uma honra para a gente. E como eu te falei no início desse podcast, é um momento muito importante ter acesso a esse conhecimento, né? Assim, eu tenho certeza que esse episódio vai ser um divisor de águas para os nossos ouvintes, porque foi para mim. Então, a gente vai sair daqui com a outra mentalidade, né? E com outro propósito, entendendo um pouco mais da educação financeira, da importância de ensinar sobre educação financeira para as crianças. E assim, a gente não vê falar muito sobre isso, né? Eu te agradeço de todo o coração, agradeço também você, Deise, as nossas ouvintes que nos acompanham. Um beijo grande para todos vocês e até a próxima. Um beijo, obrigada, Priscila, obrigada, Kaline. Tchau. Tchau, tchau.